Ora, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos, como sempre, colocar uma jarra com água e os copos para que no final possamos beber a água que a espiritualidade irá fluidificar. Vamos, como sempre, iniciar este nosso Evangelho com uma canção para harmonizar o ambiente. Livro 1, página 5. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, esta reunião em família, que possamos, mais uma vez, debruçar-nos sobre o Teu Evangelho, Senhor, pelas Tuas lições que nos deixaste e que possamos pô-las em prática nas nossas vidas. Que possamos também contar com a espiritualidade amiga, com os bons espíritos, e também com os nossos familiares que estão em condições de nos acompanhar nesta reunião, que possam também estar connosco, para que possamos em conjunto, mais uma vez, debruçar-nos sobre a Tua boa nova, Senhor. Sê connosco e acompanha-nos hoje e sempre. Que assim seja. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que fazemos sobre a vida futura dá-nos uma fé inabalável sobre o porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles imaginam a vida eterna. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma pequena estadia num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que aceita com paciência, porque sabe que são de pouca duração, a que se seguirá uma situação mais feliz. A morte nada mais tem de assustador. Não é mais a porta do vazio, mas sim a da libertação, que abre ao exilado a entrada numa época de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, aceita as dificuldades da vida com mais indiferença e daí resulta para ele uma serenidade de espírito que lhe diminui as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Sem certeza sobre o futuro, vive para o presente, não vendo bem preciosos que os da terra.
É como a criança que nada mais vê para além dos seus brinquedos e para os obter não dá nada que não faça. A perda do mais pequeno dos seus bens é uma dor irreparável. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que é vítima, orgulho ou vaidade ferida são outras tantas tormentas que fazem da sua vida uma angústia permanente, entregando-se assim a uma verdadeira tortura de todos os momentos. Tendo em conta o ponto de vista da vida eterna, no centro da qual está colocado, tudo toma vastas proporções à sua volta. O mal que o atinge, como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, como acontece àquele que se encontra no meio de uma vila, a quem tudo lhe parece enorme, mas se subir a uma montanha, homens e coisas vão-lhe parecer bem pequenos. É o que sucede ao que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Apercebe-se então que grandes e pequenos são confundidos, como as formigas sobre um montículo de terra, que proletários e poderosos são da mesma estatura, e lamenta essas criaturas efêmeras que se dão tantas canseiras para conquistar um lugar de tão pouco as eleva, por tão pouco tempo. É assim que a importância dada aos bens terrenos é sempre a razão inversa da fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, ninguém se ocuparia mais das coisas da terra. Tudo ficaria periclitante. Não. O homem procura instintivamente o seu bem-estar e, mesmo com a certeza de estar por pouco tempo num lugar, ainda assim desejaria aí estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho na sua mão, não o retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar obriga o homem a melhorar todas as coisas, empurrado, que é pelo instinto do progresso e da conservação, que estão nas leis da natureza. Ele, então, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e nisso ele cumpre os desígnios da providência, que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente mais do que a importância relativa e se consola facilmente dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, então, os gozos terrenos, mas sim os abusos desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra esse abuso que estão precavidos os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra os seus pensamentos sobre a vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhes novos horizontes. Em vez desta visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passamos sobre a Terra o único e frágil momento da vida eterna, mostra que esta vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que une todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Esta solidariedade entre partes de um mesmo todo explica que é inexplicável se considerar apenas uma parte. É este conjunto que, no tempo do Cristo, os homens não poderiam ter compreendido, e é por isso que reservou o conhecimento para outros tempos.
do livro Sinal Verde, pelo médio Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luís. No seu item 38 tem como título Separações. Nas construções do bem é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter connosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. A leitura de hoje do Evangelho, o ponto de vista que vem incluído no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, é uma mensagem que consideramos ser ideal para a época em que estamos a entrar, a comemoração do nascimento de Jesus, a vinda do Rei dos Judeus, a vinda do Salvador, aqueles que todos esperavam para modificar a vida que se vivia à época e que tão bem sabemos não foi entendido pelo homem, uma vez que a maior parte dos homens à sua época e ainda hoje vivemos um ponto de vista ou temos um ponto de vista acerca daquilo que é a vida muito materialista, muito ligado àquilo que são as coisas da matéria, a um tempo muito limitado, a algo que é permanente, começa e acaba. Então Jesus veio, o espírito mais puro que Deus nos deu para nos servir de modelo e guia. Puro significa que não tem necessidade alguma de voltar a ter um corpo de carne, de voltar a reencarnar. Ainda assim, como o nosso governador sacrificou-se, podemos dizê-lo, a ter novamente um corpo de carne para a evolução espiritual que ele tinha, para nos trazer efetivamente o caminho, para nos trazer a mensagem, os ensinamentos, ferramentas que nos servirão para nós cumprirmos a missão que Deus nos deu quando nos criou. Ou seja, criados simples e ignorantes para podermos, pelo próprio esforço, através do conhecimento, evoluir também moralmente e atingirmos a perfeição. Então, é importante que possamos, quando Jesus nos diz que o seu reino não é deste mundo, que possamos entender efetivamente a verdadeira vida, ou seja, ter um ponto de vista numa perspectiva da vida espiritual. Se nós nos limitarmos a um tempo definido, a maior parte de nós, mesmo aqueles que ainda vamos acreditando que a vida não termina, que o espírito continua a viver e a única coisa que termina a vida permanente, não é? Será aquela que acaba, é a vida do corpo físico. Mesmo nós que acreditamos, vivemos um pouco a vida tendo um tempo limite. Nós projetamos a nossa vida, nós planeamos a nossa vida para um tempo muito limitado, para 80 anos, para 82 anos, e não alcançamos ou não nos lembramos que a vida do espírito é eterna. Então, se
tivermos em consideração a eternidade na vida, a postura que deveremos ter perante aquela que é a vida material, que nos serve única e exclusivamente como meio para nós podermos evoluir, a vida com certeza será diferente. Os planos que teremos para a vida deverão ser diferentes. Nós construímos uma relação para 30 anos, nós planeamos a nossa vida para 80 anos e não alcançamos aquilo que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E, portanto, tendo em conta o ponto de vista daquilo que é a eternidade, tudo tem um alcance completamente diferente. A morte passa a ser considerada, como dizia a leitura, uma passagem e não propriamente um fim. A nossa vida perante as relações que temos com os outros, tendo em conta que somos criaturas do mesmo Criador e que somos irmãos, não é? Humanamente falando, não é? Espiritualmente falando, somos irmãos. Precisamos então construir relações fraternais, independentemente da experiência ser paternal, maternal, filial ou conjugal. A nossa relação deve ser construída numa perspectiva do futuro, numa perspectiva de eternidade, quando todos alcançarmos a perfeição e nos amaremos fraternalmente, universalmente. Então, o ponto de vista que nós precisamos ter nesta época em que recordamos a mensagem de Jesus é colocar na nossa vida material, que tem um fim, a perspectiva daquilo que será a vida eterna enquanto espírito e tomarmos atitudes que se coadunem precisamente com o objetivo porque aqui estamos, que será precisamente a evolução. Nestas leituras que escutamos hoje no Evangelho desta noite, nós vemos que ainda existem diferentes pontos de vista na humanidade. Ainda há muitas pessoas que creem que nós somos almas criadas no momento em que nascemos e que ao morrermos, vamos aguardar o momento para nos reunirmos todos nesse reino, nessa eternidade. Ainda há muitos que pensam que Jesus é Deus, quando Jesus nunca afirmou que era Deus. Então ainda há muitos que não creem que nós somos almas, não creem que Deus existe, apenas acreditam naquilo que os seus sentidos materiais conseguem percepcionar e por isso conduzem a sua vida dependentes daquilo que são as influências que a matéria nos proporciona. Então é urgente nós mudarmos o nosso ponto de vista, o nosso foco sobre a realidade da vida. É urgente compreendermos aquilo que Jesus nos veio ensinar há mais de 2000 anos, quando lhe disse que o seu reino não era deste mundo. Jesus vive nesse reino que não é deste mundo, que é o reino onde todos os espíritos já desencarnados, ou seja, despojados do corpo material, se encontram. E é um mundo de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. É um mundo que é primitivo, que é anterior a este que nós habitamos agora, a este plano físico. É o mundo verdadeiro, real, principal. Então é importante nós percebermos que nós vimos a este plano físico tantas vezes quantas as necessárias para nós aprendermos. Vimos desse reino, desse mundo e voltaremos para esse mundo quando o nosso corpo deixar de cumprir as suas funções e for tomado pela morte. Então é importante perceber isso, porque ao entendermos isso, como vimos nos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, o nosso horizonte, o nosso entendimento amplia-se. Os nossos problemas, as nossas aflições diminuem de proporção, porque não são, por assim dizer,
fatais, porque não são irreparáveis. Então, esta visão da vida como um todo, como um continuar de experiências com a imortalidade da alma, dá-nos um outro sentido para a vida. Ajuda-nos a relativizar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as situações que vamos vivendo e dá-nos também o otimismo e a esperança para continuarmos a nossa caminhada, porque sabemos que ela vai depender de nós, aquilo que nós iremos encontrar só dependerá de nós e, portanto, nós podemos ir recuperando, refazendo as coisas que não conseguimos fazer tão bem e temos a certeza de que encontraremos a felicidade lá mais à frente, assim a gente se esforce por estabelecer. E, portanto, esta visão que nos dá a mensagem de Jesus, que o Espiritismo veio relembrar, veio a explicar, porque ele na altura não o pôde fazer, é de suma importância para as nossas vidas. Na segunda leitura, sobre separações, nós compreendemos que as separações são temporárias, porque nós somos todos imortais e por isso nós somos uma família universal. E os laços que nós vamos construindo uns com os outros perduram, permanecem. Nós voltaremos a reencontrar-nos, voltaremos a caminhar juntos, voltaremos a reunir-nos ao longo das nossas existências. Então, estes ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nós devemos recordar nesta época em que lembramos a sua passagem pela Terra, no plano físico, quando nos veio ensinar tudo isto, deve-nos concitar à reflexão sobre se a nossa vida está a ser conduzida, admitindo que vamos terminar logo mais quando o nosso corpo deixar de funcionar, ou se nós conduzimos a nossa vida crentes de que ela vai continuar para além da matéria e que nós vamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva rumo à perfeição, rumo a esse convívio, a essa plenitude que depois encontraremos junto com Jesus e com outros espíritos que nos precederam e que caminham conosco nesta nossa evolução. Então, que nós possamos refletir neste Natal sobre a importância da mensagem de Jesus e da sua aplicabilidade na nossa vida. Gratos estamos, Senhor, por tão sábias palavras que ouvimos hoje. Palavras que nos encorajam, porque sabemos que nada acaba aqui. Palavras que nos ensinam que temos que aprender a amar e a respeitar o nosso próximo, a respeitar-nos a nós próprios, num mundo de tanta dor e sofrimento. Nesta época em que começam as azáfamas da vida, do materialismo, que olhemos para esses momentos como momentos passageiros e que nada nos acrescenta. Que pensemos em todos aqueles nossos irmãos, em todo este planeta, que sofrem dores inimagináveis, torturas sem conta. Que tudo isto nos toque no nosso coração e que sejamos nós
os primeiros a dar a mão, aliviando a sua dor e o seu sofrimento, porque é esse o verdadeiro sentido do Natal, do nascimento do nosso irmão maior. Te pedimos, Senhor, que nesta época nos abraces a todos nós, para que sintamos o teu calor, o teu amor, e que ninguém se sinta só, desacompanhado. Que a tua luz nos ilumine, a cada um naquilo que for necessário para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução neste plano, para que possamos prosseguir para o teu verdadeiro reino, o nosso reino, que também será um dia. Fica com todos, Senhor, mas principalmente com todos aqueles nossos irmãos que vivem em mais sofrimento, em agonia, sem saber o sentido da verdadeira vida. Que assim seja, Senhor. Livro 1, página 41. Estamos a chegar ao fim deste nosso Evangelho, momento em que poderemos beber a água que inicialmente colocamos na jarra sobre a mesa. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de relembrar que amanhã e na quarta-feira, 31, não teremos a transmissão da nossa palestra habitual às quartas através do canal do YouTube. E relembrar também, se quiserem seguir as leituras que vamos fazendo ao longo dos nossos evangelhos, podem sempre fazer-se assinantes
do Jornal Espírita, uma rúbrica, Cadeia da Fraternidade, é colocado sempre todas as leituras que vamos fazendo ao longo do mês e colaboram também com a divulgação da mensagem, que é o propósito também do Jornal Espírita. Desejamos então a todos um Natal feliz, mas principalmente que este dia de Natal sirva para que deixemos Jesus nascer nos nossos corações, relembrando a sua mensagem, fazendo aquilo que ele nos pediu, ide e espalhai a boa nova. E cada um de nós pode sempre falar de Jesus, lembrar os seus ensinamentos junto dos familiares, junto das crianças, junto dos amigos. Então que esta quadra sirva essencialmente para que possamos deixar Jesus nascer em nós. E aproveitamos também para vos pedir que dia 25, o dia de Natal, possam assistir ao concerto que irá ser transmitido através do canal da TV Espírita. Então, que Jesus a todos abençoe. Tem o espírito objetivo promover sua ascensão no processo evolutivo até plena evolução. O ser humano, contudo, avesso à vida futura, opta pelo prazer, faz tudo para gozar com fartura. Acredita erradamente encontrar felicidade nos gozos que a carne sente sem responsabilidade. Descrente na eternidade e na filiação divina, vive longe da verdade, só o prazer o domina. Porém, Jesus asseverou que após a vida terrenal, há lugar que preparou para a alma imortal. Meu reino não é deste mundo, a Pilatos disse Jesus, ensinamento profundo que à terra trouxe mais luz. Ao afirmar tal verdade, previne os materialistas, só valem na eternidade os princípios altruístas. Não nasci na humanidade para ser rei, mas tão somente testemunhar a verdade, contá-la a toda a gente. E aqueles de entre vós que pertencem à verdade já escutam a minha voz, as ordens da divindade. Não sendo seu reino a terra, onde reina o rei solar, em que lugar ele descerra as portas para a alma entrar? Jesus, o rei entre os reis, não tem reinado terreno. Foi rei, sim, de divinas leis, que cumpriu meigo e sereno. Todas as lições sagradas do Evangelho contidas foram por nós deturpadas, pervertendo nossas vidas. Esquecemos essas lições, perdemos a esperança, por entre contradições criamos falsa bonança. E qual foi a boa nova, pelo Mestre anunciada? Continua além da cova a alma por Deus criada. Sem dúvidas, claramente, Jesus fala no futuro, na vida após a presente, num reino de amor mais puro. Sem essa vida futura, sem a imortalidade, sua promessa segura era a infantilidade.
Nosso fraco entendimento, falho de fé e razão, tem causado sofrimento e enorme confusão. Também por isso Jesus, a homens ainda atrasados, não pôde acender mais luz, ficariam ofuscados. Limitou-se a apresentar a nossa vida futura como reino a conquistar quando a alma se depura. Mas veio o Espiritismo abrir portas e janelas aos que vivem no abismo, aos que vivem nas estrelas.